Vamos falar da luta de Stipe Miocic, que enfrentou Daniel Cormier, e o improvável aconteceu, a quebra da bolsa de apostas. Daniel Cormier conseguiu se tornar o Champ. Ele conseguiu o segundo cinturão simultâneo, vencendo o Stipe Miocic com um nocaute no primeiro round. E eu quero bater palma pro Cormier, peraí. Cara, o que foi isso, cara? Você vê a diferença de tamanho dos caras e tal, e o Cormier foi lá e conseguiu fazer o milagre, né? E nocauteou o Miocic. Foi realmente impressionante. Mas deixar claro, falei isso no pré-evento, tinha muita gente desconsiderando o Cormier, muita gente que esqueceu que o Cormier é a cria dos pesos pesados, ele já tá acostumado a lutar com essa galera. Foi campeão em outro evento. Já foi campeão do Strike Force. Então, tipo, a galera tava achando que ele tava pisando no lugar que ele nunca tinha pisado. E outra coisa, ele tirou o corte de peso. Acredito que ele ficou muito mais tranquilo. Inclusive, ele pesou mais pesado do que o próprio Miocic, que já tá no pesado há muito tempo e é maior do que ele. Então, já tava mais tranquilo. E, na minha opinião, o Miocic fez uma estratégia meio errada, entendeu? Ele começou bem, tá, na minha opinião, inclusive, o Miocic tava ganhando o round até aquele momento, ele tava acertando os melhores golpes, conseguiu até uma semi-queda ali, estava controlando melhor a luta, mas ele estava aceitando o clinch do Cormier demais. Toda hora os dois partiam para cima, em vez dele se afastar, ele aceitava o clinch, aceitava o dirty box e a luta ficava na curta distância, que é o que o Cormier precisa para ganhar as lutas dele. Ele basicamente, e deixando, como eu falei no vídeo de pré-evento, o Miocic tem basicamente a mesma envergadura do Gustafsson, cara, que é gigantesca. Eu acho que são uma das envergaduras mais próximas do John Jones, que é um animal na envergadura. Então, em vez dele usar isso a seu favor, ele usou muita luta clinchada. Meu amigo, foi um cruzadinho de curta distância que pegou e desligou o Miocic. É triste, eu tava torcendo pro Miocic porque eu acho que ele é um cara desvalorizado, é um cara que merece muito mais respeito, bateu recordes de defesa de cinturão, mas ele deu mole. Cara, é impressionante como o atleta, na minha opinião, o Miocic estava desconsiderando o poder de nocaute do Cormier. Essa estratégia que o Lennon falou que ele fez errado. Cara, você tem uma envergadura gigante, só vai colar no cara ali se você acha que o dano que ele pode te causar não é suficiente para te pagar. É a única explicação. Fala assim, não, eu posso colar aqui, vou acertar a joelhada, que nem ele tinha acertado algumas joelhadas aí ali no corpo do Cormier, porque o Cormier vai perder o gás, eu vou conseguir, talvez a estratégia do Miocic fosse essa, mas ele realmente estava desconsiderando que um soco do Cormier daquela distância pudesse apagá-lo, e pagou caríssimo por isso. Não tem como falar alguma coisa que não seja elogiosa ao Cormier em relação a isso. O Cormier, a estratégia dele, eu vou aguentar a porrada, eu vou abraçar ele e eu vou socar de perto. E o Cormier faz isso sempre, ele fica no clinch, ele dá upper no clinch, ele dá gancho no clinch coladinho ali. É o que ele faz sempre. Então eu acho que o mérito do Cormier de fazer bem a sua parte, e o Miocic deu mole, porque viu um cara muito menor do que ele e achou que o poder do cara não ia ser suficiente para nocauteá-lo, mas foi. O Miocic ficou realmente revoltado, ele ficou puto, os caras tentavam encostar nele, ele ficava nervoso. É triste, a situação pra ele não foi boa, né? Ele tava enfrentando um cara que era o campeão dos meio pesados. Agora, a gente tem um cara que ganhou 2 cinturões, né? Na verdade, é o segundo lutador da história da UFC a conseguir 2 cinturões simultâneos, mas eu queria só fazer uma ressalva disso aqui. Eu entendo que é muito legal você ver esses lutadores, tanto o Conor McGregor quanto o Cormier agora ganhando 2 cinturões simultâneos, mas isso só passou a ser permitido agora, tá? Eu acho sacanagem você falar como se eles tivessem conseguido isso agora, como se ninguém tivesse conseguido antes. Se provavelmente o UFC fizesse isso antes, provavelmente alguns lutadores seriam conseguido, né? A gente tinha situações onde lutadores tinham que abandonar o cinturão, que era o que você tinha que fazer antes para poder subir ou descer de categoria, para abandonar o seu cinturão para disputar em outra categoria. BJ Penn se tornou campeão de 2 categorias, não simultaneamente, porque ele teve que fazer. Então, a gente tem uma situação que foi permitida há pouco tempo, quando o McGregor abriu esse precedente para todo mundo, né? E agora ele conseguiu todos os méritos, e é algo que a gente falou isso no pré-evento, né? O Cormier vinha muito motivado para essa luta, ele precisava, o legado dele estava muito manchado para essas 2 derrotas, de nunca conseguir bater o John Jones. Apagou isso? Não, isso aí na minha opinião vai ficar para sempre nas costas dele, a não ser que ele consiga vencer o John Jones, mas querendo ou não, pelo menos mostra que ele agora botou o pé dele na história e, meu amigo, não é para qualquer um que ele fez. Com certeza não é para qualquer um que ele fez, mas é impressionante como as pessoas vão falar dele e falar assim, não, Daniel Cormier, excelente
lutador ganhou de 2 menos do John Jones. Então, o nome dele tá atrelado ao nome do John Jones. Isso aí é um negócio que, se ele não conseguir vencer, o John Jones ele vai ter que carregar isso pro resto da vida, infelizmente. A luta que foi casada na sequência, inclusive subiu no octógono e tal, foi Brock Lesnar. Sim, senhores, resgataram o Brock Lesnar. E uma coisa eu tenho que admitir, o Brock Lesnar sabe vender luta, né? Ele subiu lá, empurrou o Cormier, falou que todo mundo era um lixo, não sei o que lá, que ele ia matar o Cormier e deu um empurrão na câmera. Então, ele sabe, a parte de show é com o Brock Lesnar mesmo, agora de merecimento... Né? Realmente, a gente tem um Brock Lesnar que lutou no UFC há pouco tempo, perdeu aí pro Mark Hunt, ganhou do Mark Hunt, acabou perdendo a luta depois do no contest, porque ele acabou sendo pego no doping, né? Então a luta acabou virando no contest, mas antes disso tinha lutado em 2011, 2010, né? Perdeu pro Overeem, perdeu pra Caim Velasquez. É complicado? Mas a gente tem que parar, do ponto de vista esportivo, é um chute no saco. Isso aí eu não tenho dúvida disso. A gente tem ali o Alexander Volkov, tem o Kurt Blades, ambos vindo aí com 4 vitórias em sequência. O Volkov bateu o Verdun, Blades bateu o Overeem, ambos de forma impressionante. Então, são 2 caras que estão ali na cabeça para enfrentar. E na frente deles vai passar uma pessoa que foi pega por doping, tá parada há um tempo e não vinha tão bem assim. Na verdade, já não tinha uma carreira de MMA há um bom tempo. Então, é triste. Mas a gente tem que entender que é a regra do UFC, gente. É isso aí que a gente tem hoje. Já tem há muito tempo. Ou vocês acham também que quando o JCPR voltou, ele merecia uma disputa de cinturão na categoria que ele nunca foi campeão? Não merecia, mas era o que vendia, era o que valia a pena. Então, a gente sabe que o UFC, o equilíbrio aí do dinheiro e do mérito esportivo, normalmente tende mais pra grana. E não dá pra gente negar que essa luta vai vender e vender muito, né? O Brock Lesnar é um dos campeões de venda de pay-per-view no UFC, né? Não é de hoje que... O cara faz bem o show, tem uma fama, arrasta um público gigantesco. Mas como ele falou, o mérito esportivo, cara, fica completamente destruído. O cara, assim, ele vinha de 2 derrotas. A última luta dele, ele foi pego no doping. O que ele ganha? Ele ganha a disputa de cinturão direto. Porra! É uma sacanagem com os outros atletas e tal da categoria que estão vindo com vitória, que estão trabalhando mais seriamente de forma profissional no MMA. Agora, você vai me dizer que você tá animado em assistir luta dos pesos pesados? Vocês viram o Ngannou lutando contra o Lewis? Então, a categoria, ela não tem nomes atrativos. A verdade é essa. E o UFC, como empresa, ele tenta fazer alguma coisa para trazer o público. Ele precisa que essa categoria se movimente, ele precisa que essa categoria tenha nomes que vendam pay-per-view. Então, eu acho que trazer o Brock Lesnar é quase um desespero do UFC. Falou assim, cara, nada funciona, vamos trazer o Brock Lesnar que vai funcionar. Entendeu? Pra tentar dar uma movimentada na categoria. Agora, realmente é triste pro cara que é natural do peso pesado, que ele vê um cara que é do meio pesado subir, passa na frente dele, já casa com um cara que tá vindo do WWE e ele que tá lutando no peso pesado regularmente vai ficando pra trás. Mas enfim, a decisão já foi tomada, o cara subiu no octógono. Não, já foi previamente tomada. A famosa aceita que dói menos agora e vamos aceitar. Vai ser uma luta que vai vender demais. E é engraçado que o Cormier já tinha colocado planos de até fevereiro desse ano até fevereiro do ano que vem, completar 40 anos, né? 40 anos, no ano que vem ele já pararia de lutar, já iria aposentar. Mas eu vou falar pra vocês, eu acho que ele falou isso no momento onde ele tava desmotivado, que ele tava vindo com a derrotas pro John Jones. Então ele, agora, meu amigo, com 2 cinturões, você viu a felicidade do Cormier quando ele ganhou aquilo? Isso aí com certeza vai dar uma motivada nele. Ele já falou, inclusive, antes dessa luta, que ele tava talvez interessado em fazer uma luta com o John Jones, mais uma luta com o John Jones. E, galera, John Jones sempre quis se testar no peso pesado. Então, não se surpreendam se ele bate aí o Brock Lesnar, que a próxima, inclusive, pode ser o John Jones direto. No peso pesado, no peso pesado. É verdade. Então, tem muita coisa interessante que pode acontecer. Eu fico triste pelo Kurt Blades e pelo Volkov. Eles vão ser passados pra trás. Não, eles vão ficar ali na geladeira, provavelmente vão até se enfrentar pra não ficar parados, né? Agora... Vamos aguardar agora para ver quando essa luta vai ser marcada. Vai ser uma luta que vai provavelmente bater recordes aí. E o UFC, deixar uma coisa clara também, o UFC ele precisa meio fazer isso. O UFC hoje ele é refém de Conor McGregor. E a gente sabe que isso não pode acontecer. Ele não pode, um lutador não pode definir todo um evento.
né? Então o UFC tá precisando sim mover os barcos dele ali para tentar conseguir outros nomes, outras categorias se movimentem para, cara, suprir esse nome, porque, cara, a gente tem Conor McGregor já não luta há 2 anos, né? Ficar dependendo dele para conseguir bater recorde não dá. Então o UFC tá fazendo a parte dele. Ele tá tentando achar um jeito de se manter relevante no ponto de vista de audiência. Do ponto de vista de técnica e qualidade, a gente sabe que o UFC tem os contratos com os melhores lutadores, então ele não tem muito pra onde surgir disso aí, mas ele quer sempre ganhar mais grana, né? E, enfim, eu entendo o movimento da empresa em fazer isso, mas a gente vê que a sequência lógica do negócio é o mérito esportivo ficando cada vez mais pro ralo. Isso pode abrir espaço para os lutadores começarem a abandonar o UFC, como já está acontecendo. Antigamente só ia pro Bellator quem estava em final de carreira, perdendo. Hoje em dia, quem está em boa fase, vencendo no UFC, decide pro Bellator por conta de basta contrato, acabar né? o contrato, né? Pois Acaba o contrato, o cara, não vou renovar. Por quê? Porque eu não estou sendo valorizado. Aí você vê o cara assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos subir Cormier, depois é Brock Lesnar, se o Cormier vence, depois é John Jones, e o cara que é do peso pesado natural tá ali fazendo o quê, né? Então a categoria já não é profunda, pode gerar um problema, mas o UFC não tá muito preocupado nos problemas futuros, ele tá preocupado em ganhar dinheiro hoje, né? E pra ganhar dinheiro hoje é Brock Lesnar e provavelmente depois John Jones se o Cormier vencer. E a última coisa que eu acho que é interessante a gente falar aqui é a gente ainda não sabe como vai ficar a situação do Cormier. Não dá, ninguém fica com 2 cinturões, nem o Conor McGregor ficou, então não vai ser o Cormier que vai ficar. A gente sabe que o Cormier tá numa fase da carreira dele que ele já tá mais velho, já tá dependendo de toalhinha, já tem bastante tempo pra bater peso na categoria dos meio pesados, então eu duvido muito, cara, sendo campeão dos pesos pesados. Não, e com a próxima luta com o Brock Lesnar, né? E tipo assim, ainda que ele vença o Brock Lesnar, ele não vai voltar nunca mais pro peso pesado, isso aí é claro, ele já enfrentou quem ele deveria lá, se for John Jones vai ser nos pesos pesados, então ele não tem mais interesse em tentar cortar esse peso, então provavelmente pra galera dos meio pesados vai ser interessante, vai liberar o espaço, né? O cinturão vai ficar vacante, o Gustavo, a galera ali vão se matar ali pra ver quem vai conseguir esse cinturão vacante aí que o Cormier vai abrir, e a gente tem um novo campeão dos pesos pesados. E uma coisa interessante, o Velasquez está para voltar esse ano agora, né? Uhum. Eu acho que vai casar bem, porque o Cormier não vai ficar muito tempo. Acho que se ele tem mais 1 ou 2 lutas no máximo, e vai abrir a vaga aí pro amigo dele tentar conquistar esse cinturão. Eu acho que o Cormier, ele tem noção de que a idade vai chegando, ele vai perder rendimento, é melhor sair por cima, sair ganhando. E agora que ele conseguiu 2 cinturões, ele vai fazer uma luta show com o Brock Lesnar, talvez ele se aposente depois disso, ou a única coisa, como a gente tá falando aqui desde o início, que motive ele talvez fazer mais uma luta, tentar apagar a derrota pro John Jones, mas eu não acredito que nenhum outro lutador motive ele pra lutar depois que ele enfrentar o Brock Lesnar. Então, vamos ver aí cena do próximo capítulo, mas de qualquer maneira, hoje foi feita história e Daniel Cormier conseguiu aí honrar os gordinhos, se tornando o campeão mais barrigudo da história do UFC.